Pois é, Wendy, esse tema, minha amiga, esse tema, ele parece inocente, parece um tema assim simples, mas quanto mais eu estudo sobre a feminilidade da mulher, mais eu entendo e mais eu percebo o quanto nós estamos sendo confundidas, sabe? Nessa questão de ser mulher, da feminilidade segundo a Bíblia. Então, assim, quanto mais eu estudo sobre isso, mais eu tenho convicção de que agora, nesse momento da minha vida, nessa fase da minha vida, é sobre isso que eu devo falar. Porque eu tenho sido muito liberta nessa área, só Deus sabe, só Deus sabe, só eu e Deus sabemos as transformações que têm acontecido aqui dentro do meu coração, em todos esses últimos semanas que eu tenho me dedicado a estudar um pouco mais sobre isso. E só Deus sabe o quanto eu penso assim, eu preciso passar isso para as pessoas, eu preciso passar isso para as mulheres, porque não faz sentido a gente às vezes sofrer por certas coisas porque a gente não aprendeu direito, sabe? Porque a gente não foi ensinada à luz da palavra de Deus, na essência do que Deus pensava quando nos criou como mulher. E para você, mulher que tá aí na live, vou começar com uma pergunta para você. Quero saber se você, durante sua vida toda, você sempre foi satisfeita em ser mulher. Se você sempre foi, tipo assim, muito feliz e muito plena por ser mulher. Ou se em algum momento da sua vida você pensou, tipo, seria muito melhor ser homem. Nossa, acho que eu queria ser homem. Meu Deus, como era mais fácil e tal. Você sempre foi plena em ser mulher? Sempre foi, tipo assim, ok, Deus, muito, 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 muito obrigada por ter me criado mulher. Se sim, responde que sim. Agora, se você já questionou e teve dúvidas, nossa, Deus, por que o Senhor me criou mulher? Podia muito bem ter me criado homem. Nossa, como eu queria que Deus tivesse me criado um homem. Como seria muito mais fácil, muito mais leve, tranquilo. Coloca aí pra mim sim, se você sempre, sempre, sempre agradeceu a Deus por ser mulher. Ou coloca não, se em algum momento você já questionou isso, já perguntou pra Deus, já ficou revoltada, queria ser homem, gente. Ah lá, Adri, não, queria quebrar a Eva. Eu acho que isso, Adri, vem muito também quando a gente tá naqueles dias. Fala sério, gente, fala sério. Naqueles dias você fala, gente, se eu fosse homem, não tinha essas situações, não tinha essas questões. Jesus amado, né? Jesus amado. Então é nesse sentido que eu quero que a gente pense um pouquinho nessa live. Essa live vai ser bem rapidinha, mas eu quero que seja bem reflexiva, sabe? Para que a gente possa pensar sobre algumas questões interiores nossas, sabe? Já quis em um único momento, sim. É isso aí. Vamos confessar as verdades. Quem nunca pensou, meu Deus, como é muito mais fácil ser homem, como é muito mais sossegado, né? Em tantas coisas. Mas eu quero dizer pra você que tá aqui nessa live que é um privilégio nós sermos mulheres. Quem é mulher? E você que é homem que por acaso tá aqui, é um privilégio você ser homem, né? Porque eu acho que a questão central que a gente precisa entender entre homens e mulheres é que os dois foram criados para exibir a glória de Deus. Os dois foram criados para glorificar a Deus. Só que o homem glorifica a Deus de uma forma e a mulher glorifica a Deus de outra forma. Só que não tem melhor e pior, sabe? Não tem essa disputa, não tem essa comparação para Deus. Lá no cerne da criação, no princípio da criação, não tem. Então, não faz sentido, sabe, a gente ficar nem desgostoso com o nosso gênero, né, com o nosso sexo, e também não faz sentido a gente ficar fazendo esse tipo de comparação que de vez em quando a gente faz. Nossa, ser homem é muito mais fácil, ser mulher é muito mais difícil. Eu acredito que no quadro atual que estamos, né, de muita luta feminina, muito empoderamento feminino, eu acredito que ficou mais difícil ser mulher, mas não por causa da essência da feminilidade. Ficou mais difícil de ser mulher pelos inúmeros papéis que as mulheres estão colocando como legítimos da mulher atual, sabe? A mulher atual pode isso, a mulher atual é aquilo, a mulher atual é aquilo outro, e ao mesmo tempo tem sido menosprezado o papel do homem, né? Ou o papel do homem tem sido, assim, desprezado mesmo, não só menosprezado, desprezado. Então, nesse sentido de desequilíbrio que está existindo hoje em dia, existe sim um fardo a mais que nós mulheres temos carregado, muitas vezes achando que tá tudo bem, sabe? Que é isso mesmo, que essa é uma verdade absoluta, que nós temos milhares de funções e podemos fazer tudo o que quisermos, e somos papa toda obra, e posso bancar uma casa, posso não sei o que lá. E a gente tem que ir com calma, né? Porque houve, na verdade, uma alteração. Antes, quando o machismo era muito evidente,
né, na maioria dos homens, não em todos, porque a gente não pode ser injusta com os homens, né? Sempre existiram homens bons e sempre existiram homens maus, sempre existiram homens que exerceram o seu papel de homem e sempre existiram homens que abusaram da sua autoridade como homem, né? Então a gente não pode também generalizar. Mas antes, a maioria realmente ali, o que mais predominava era o machismo, que super valorizava o homem, né, e tal, e desvalorizava a mulher. E agora nós estamos nessa outro lado da balança, né? Uma mulher super valorizada e os homens, por sua vez, em muitos momentos desvalorizados, né? E aí, na verdade, gente, Deus é aqui, ó. Homem e mulher são de igual importância, ainda que tenham claramente para Deus papéis diferentes. E isso tem que ficar muito claro na nossa cabeça para entender a essência feminina. Porque quando a gente entende a essência feminina, a gente entende que tem coisas que cabem à mulher e tem coisas que não cabem à mulher. Mesmo que eu queira fazer, mesmo que aparentemente eu goste de fazer, mesmo que o mundo diga que você tem que fazer, existem coisas que não cabem a nós mulheres fazermos. E quando a gente entende isso, por mais que no começo possa ser revoltante, depois é libertador, gente. É libertador você fazer simplesmente aquilo que você nasceu pra fazer, sabe? Você conseguir botar essa essência pra fora e viver essa essência perfeita que Deus criou como mulher pra você viver. Ah, que legal, tem gente entrando aí, gente, ó, sejam bem-vindos, tá? Obrigado por quem tá apertando o coraçãozinho aí, aperta mesmo, que eu não sei o Instagram tá me boicotando hoje, mas ele não vai conseguir, meu filho. Você não vai conseguir. Deixa eu ver aqui no Instagram do meu marido de novo, se eu apareço. Eu queria tanto entrar aqui pelo Instagram do meu marido na minha live, gente, e não aparece aqui, vocês acreditam? Não acredito, mas tudo bem, vamos seguir em frente, né? Tá fazendo sentido? Gente, se tá fazendo sentido, coloca um brilhinho. Adoro brilhinho, aquele brilhinho de estrelinha assim. Várias estrelinhas. Ok, então vou começar falando um pouco sobre a questão da criação, de quando Deus criou homem e mulher. Ô, Carolzinha, foi ligeira aí, amiga, já colocou o brilhinho. Quando Deus criou homem e mulher, ele criou de formas diferentes, certo? Quando Deus foi criar o homem, que foi criado primeiro, e isso já diz muito sobre o papel do homem, ele ter sido criado primeiro já diz muito sobre como Deus enxerga as funções do homem, né, na sociedade, no casamento, enfim. Ele foi criado primeiro e ele foi criado do pó da terra, né? Ele foi criado... ele não saiu assim, como que eu posso dizer? Ele saiu da terra. E aí Deus soprou o sopro de vida, o espírito de vida dentro dele, né? E aí ele teve vida. Então, a gente não vai falar sobre os homens hoje, mas isso já diz sobre o papel do homem, sabe? A função do homem é muito a questão do trabalho, porque a terra naquela época representava muito trabalho. Os homens naquela época só tinham a terra para trabalhar, né? A terra para plantar, a terra para cultivar para os animais, a terra para dar frutos, para dar alimento. Então, assim, o trabalho estava 100% atrelado à terra naquela época. Então, essa criação do homem da terra já diz essa relação do homem com o trabalho, esse vínculo do homem com o trabalho, para ser o provedor do lar, para ser aquele que provê o sustento, o alimento para sua família, né? Já a mulher, meus queridos, ela foi criada da costelinha, né? Deus tirou ela lá realmente de dentro do homem, né? Que já existia. Então a mulher não tem muito essa função ela pode trabalhar, isso aí não tem problema nenhum, mulher trabalhar, mas não é a prioridade dela, não é a função prioritária dela, né? Ela saiu de dentro do homem e da lateral dele, né? Então já diz muito sobre a mulher, essa companheira, essa parceira do homem, né? Essa pessoa que veio dele, por ele, pra ele também, né? Pro homem. Então, e ela veio também, de certa forma, servir ao homem na necessidade dele também de estar sozinho ali, né? De ver os animais todos com seus parzinhos. E ele, poxa, né? Não tenho alguém aqui, não tenho uma companheira e tal. Então também aí também já diz um sentido da mulher como alguém que serve o homem. E aí quando eu falo isso, a luzinha vermelha já acende, né? Porque daí se a gente tiver algum tipo de mulher que já não concorda muito com essas questões assistindo, né? Tanto agora quanto mais pra frente, vai falar, como assim? Você quer me dizer que a mulher veio para servir ao homem? Como assim você quer me dizer que a mulher foi criada também para o homem, com esse objetivo de abençoar a vida do homem, de ser a companheira do homem, de caminhar lado a lado com o homem? Mulher é independente, mulher não precisa de homem, mulher pode fazer o que quiser. E é essa ótica que a gente ouve desde muito tempo. Hoje em dia só tá ficando, eu acho que mais
ampliou, né, essa fala. Mas essa fala não vem de hoje. Essa fala de que nós mulheres somos independentes e não dependemos de homem para nada vem de muito tempo. Inclusive, eu sei de muitos pais que criam suas filhas com essa fala. Pais, eu falo homens mesmo, né, não só mulheres. Pais que criam suas filhas com essa fala: filha, eu quero criar você para você não precisar depender de homem nenhum na tua vida, porque você não precisa disso. Então, assim, esses tipos de coisa parecem tão inocentes, muitas vezes parecem tão verdadeiros, né? Parecem tão, não sei, que vão sutilmente distorcendo a verdadeira essência nossa como mulher que Deus nos criou. Boa noite, Eli! Boa noite, Mari! Boa noite, Maria Helena! Sejam bem-vindas! Sejam bem-vindas! Então, quando nós vamos resgatar a essência que Deus nos criou, ela está muito distante do que a realidade tem gritado para nós, sabe? Tem gritado nos nossos ouvidos como mulheres. Faz sentido? Gente, coloca estrelinha aí se fizer sentido para vocês. Se eu tô conseguindo me fazer entender. Então, o homem e a mulher foram criados nesse sentido, e a mulher ali saindo da costela do Adão foi criada para exibir a imagem de Deus, para exibir a glória de Deus, mas de uma forma diferente do homem. E nós também falamos numa live, acho que foi na live da semana passada, se eu não me engano, nós falamos a questão de que nesse relacionamento, homem e mulher, Deus ele simplesmente queria refletir o relacionamento que já existia, sabe? Entre ele, Jesus e o Espírito Santo, e também para refletir o relacionamento que ele prezava, que é o relacionamento de Cristo com a igreja, com a noiva. Então, essa questão, assim como nós, seres humanos, refletimos a glória de Deus, assim como nós somos a imagem e semelhança de Deus, a questão do relacionamento, de ter sido criado homem e mulher, também é para refletir uma relação importante para Deus, que é a relação da igreja com Cristo, né? Então, lá em Efésios, se eu não me engano, é em Efésios, fica muito claro que o homem representa Cristo, né? Que o homem representa ali o cabeça, e que a mulher representa a igreja, né? Porque o homem, ele precisa cuidar da mulher, ele precisa apresentar a mulher limpa, pura e imaculada, assim como Cristo vai apresentar a sua igreja. O homem precisa entregar a sua vida pela mulher, né? Estar disposto a isso, assim como Cristo entregou a sua vida pela sua noiva, pela igreja, né? Então, esse relacionamento, essa questão de homem e mulher reflete uma coisa muito maior. E nós queremos achar hoje em dia que sabemos muito, que podemos definir os papéis, que podemos definir como será um relacionamento saudável ou não. A gente tá se achando demais, querendo definir o que é homem, o que é mulher, o que é relacionamento. Não, gente, quando a gente faz isso, a gente vai fazer de forma distorcida, por causa de tudo que a gente já tem na mente. Nós precisamos sempre voltar para Deus, sempre voltar para a palavra de Deus, para entender como o Senhor vê isso, como o Senhor vê essas relações. Sejam bem-vindos aí, gente. Faz sentido? Então, vamos lá. E aí, nessa sociedade que nós temos hoje, nesse pensamento que nós temos hoje, a gente acredita que nós, mulheres, né, falando agora de mulher, nós temos o direito de decidir o que é ser mulher. Então, a gente ouve muito que você, mulher, tem o direito de decidir o que você faz da sua vida. Você, mulher, tem o direito falando assim, dentro de um relacionamento, tá, agora. Você, mulher, tem o direito de decidir o que você vai fazer e o que você não vai fazer. Você tem o direito de decidir qual é a sua função e qual não é. Você tem o direito de decidir se você quer trabalhar e viver pro trabalho ou se não, se você não quer fazer isso. Então, não fica muito legal essa questão de cada um poder decidir o que é ser mulher, né? Deus sempre nos deu liberdade para tudo. Você tem essa liberdade para agir e caminhar na sua vida como você quiser. Mas entenda que enquanto você está caminhando fora do propósito divino, enquanto você está caminhando fora do design divino, né, da forma como Deus desenhou a mulher, você também vai caminhar fora das promessas de Deus, das bênçãos de Deus, do agir de Deus na sua vida, né? Então, muitas vezes a gente grita e bate no peito que eu sou dona de mim, mas você quer que as coisas deem certo pra você. Você quer que os seus relacionamentos deem certo. Você quer que o seu casamento dê certo. Você quer que as pessoas te idolatrem muitas vezes e concordem. Não, realmente, você é uma mulher muito empoderada. Você é maravilhosa. Você quer que as pessoas se curvem pra você. E não é assim, gente. Não é assim. A gente precisa se encaixar no design de Deus. E não Deus se encaixar no design que eu criei agora pra mulher. Eu criei agora pra ser feminina. Pra uma feminilidade, né?
Faz sentido, gente? Faz sentido. Então, vamos lá. Quando nós buscamos ter essa essência da verdadeira mulher, da mulher de acordo com os princípios de Deus, tem que ficar muito claro na nossa mente também que a gente vai dizer sim para Jesus, a gente vai dizer sim para Deus, tipo, Deus, eu tô nesse processo, eu tô entendendo que eu como mulher preciso ser tratada, preciso ser restaurada, eu preciso voltar à essência do que o Senhor me criou. Então você tá dizendo sim para Deus, sim para esse novo agir dele na sua vida, para essa nova fase, para esse novo processo que ele quer fazer você passar. Ao mesmo tempo, você tem que entender que você está dizendo não para tantas outras coisas que não é ser mulher, mas que você entendia que era. Ou que não é ser mulher, mas que você queria que fosse. Sabe? Então, quando toda vez, gente, que a gente faz sim para uma escolha, a gente diz não para outra. Toda vez, né? Toda vez que você segue um caminho, você não segue outro caminho. Você deixa de seguir outro caminho. E um dos problemas também que eu vejo hoje em dia é esse. As mulheres cristãs estão querendo fazer um equilíbrio entre Deus e o mundo. Estão querendo fazer um equilíbrio entre o que a palavra do Senhor diz e o que a sociedade diz, para ficar meio que num meio termo ali. Gente, a gente tem muito claro na nossa mente já o que o Senhor diz sobre mornidão, sobre meio termo, né? Deus abomina a pessoa que não toma partido de nada, que quer sempre colocar ali no meio. Então, entenda, quando nós mulheres dizemos não, ou melhor, dizemos sim para Deus, para o tratar dele, para a essência dele de mulher, que nós queremos seguir essa essência, queremos aprender e viver essa essência, nós estamos, consequentemente, dizendo não para tudo aquilo que a sociedade está pregando, que é ser mulher. E quando eu falo tudo aquilo que a sociedade está pregando, é em tudo, gente. Em todos os lados nós somos bombardeadas com mentiras que, por tanto repetição na nossa vida, na nossa cabeça, tem se tornado verdades quase inquestionáveis para nós. Só que quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê, pera lá, não é bem assim então, como eu tinha entendido, como eu tinha aprendido? Vou dar 2 exemplos para vocês aqui, de mídia, né? São exemplos, assim, bem normais, eu teria 1 milhão de exemplos pra gente dar. Então, por exemplo, eu até comentei nas lives do... Ué, gente, eu não trouxe minha água, tinha pegado... Eu até comentei nas lives do ano passado, que eu fiz lives do ano passado sobre mulher também, né? Sobre feminilidade e tudo mais. Eu até comentei sobre as meninas superpoderosas. Quem lembra? Quem tava naquelas lives que eu falei sobre as meninas superpoderosas? Não sei se tinha alguém aqui que tava. As Meninas Superpoderosas foi um desenho não foi da minha infância, foi meio que do final da minha infância, início da adolescência. Mas era um desenho que eu gostava muito de assistir. Então eu lembro muito bem de como era. E nesse desenho das Meninas Superpoderosas, existe uma redefinição dos conceitos tradicionais de homem e mulher, de meninos e meninas. Né? Existe uma, como que eu posso dizer, uma desconstrução desses conceitos tradicionais e uma nova definição de homens, de meninos e meninas, né? Então, as meninas superpoderosas, né? Todas as meninas adoravam as meninas superpoderosas, cada uma se identificava com uma com a florzinha, outra com a docinha, outra com a lindinha, né? Cada uma se identificava com uma. Eu amava a lindinha, sempre gostei de ser mais meiguinha, assim, e enfim, né? Apesar que eu nem sempre fui tão meiguinha, mas eu amava a lindinha, amava, gente, a lindinha. E tinha... Então, as meninas superpoderosas, né? As meninas que eram veneradas e tal. Nossa, meninas fortes, meninas lindas, meninas donas de si, meninas empoderadas, né? Era essa figura da menina que vai, faz e acontece. Que luta e derrota todos os vilões. Ninguém pode contra elas. Elas são as meninas superpoderosas, né? Em contrapartida, esse era o povo do bem, né? As meninas superpoderosas que batiam em todo mundo e era poderosa em cima de todo mundo. Em contrapartida, tinha o mal, o vilão da história, que é aquele que chamava ele. Não sei se vocês lembram, gente, desse vilão da história das meninas superpoderosas. Vocês lembram? Amor, quando você chegar em casa, se você puder trazer uma água aqui pra mim, eu agradeço. Não sei se você tá em casa, mas se você puder trazer uma água, eu agradeço de coração. Esqueci. Enfim, aí tinha aquele vilão do mal, que era o ele, que era um cara, assim... Meu... Que figura bizarra, gente. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu assistia aquele desenho que passava o ele, porque nem sempre passava o ele, né? Tinha desenho que passava mais o macaco louco lá, né? Mas o ele era o vilão mora, assim.
E toda vez que passava aquela figura do ele, que era uma figura tão indefinida, assim, que você não conseguia dizer se era homem, se era mulher, você não conseguia dizer. Me dava um negócio, mais um negócio, juro pra vocês, gente, tinha episódio que eu fechava o olho, assim, eu não conseguia assistir direito quando ele aparecia. E aí, em contrapartida dessa figura do ele, né, é uma figura que é um homem, aparentemente, né, de aparência, assim, lembra um homem, até esse nome, né, ele... Lembra um homem, lembra na verdade o diabo mesmo, porque ele era vermelho, né, uma figura meio estranha assim. Só que ele se vestia de mulher, tipo, ele usava saltos super altos, assim, a vozinha dele era uma vozinha que também não se identificava muito com uma voz de masculinizada, sabe, aquele vilão, não, era uma coisa assim meio, né, sei lá, uma mistura de voz feminina, de vez em quando ele soltava uma voz masculina, mas era mais um negócio assim, sabe, obscuro. Então, olha como desconstruiu essa imagem. O vilão, né, que a gente tinha como essa imagem de alguém mais forte e tudo mais, às vezes ligado com a figura do homem, né, na maioria das vezes, foi totalmente desconstruído por uma figura meio feminina, meio não sei o quê. As meninas, já, que também deveriam ser figuras mais delicadas, não, eram meninas fortes, poderosas, que dava soco, que maltratava todo mundo. Então aí a gente já percebe de uma forma muito sutil, num desenho, essa desconstrução começando a aparecer, né? Na verdade já aparecia antes, mas eu tô dando só um exemplo aqui pra vocês. E aí teve um episódio, assim, bem... que dá pra ver claramente essa ideologia por trás, que é o episódio dos meninos desordeiros, né, que as meninas superpoderosas vão lutar contra esses meninos desordeiros, a princípio elas vencem eles com beijinhos, tipo, dando beijinhos neles, que eles são, assim, meninos asquerosos, sabe, já mostra aí, meninas lindas, maravilhosas, meninos asquerosos, né, já mostra isso. E aí elas venceram eles com beijinhos. E depois esse ele, né, esse do mal, fez eles ficarem mais fortes e tal, e voltarem a lutar com as meninas, e as meninas já não conseguiram mais vencer eles nos beijinhos, e aí elas descobriram como venciam eles. Elas venciam eles quando elas diminuíam o tamanho da masculinidade deles. Então elas começavam a desmerecer os meninos, sabe? A xingar eles, xingar a sua virilidade, né? Falar que eles não eram de nada, sabe? Coisas assim, menosprezando mesmo essa virilidade do homem. E quanto mais elas falavam isso pra eles, essas palavras negativas na masculinidade deles, mais eles iam diminuindo e elas conseguiram derrotá-los. Então, olha só, gente, vê se não é a expressão da nossa sociedade atual, né? As mulheres super empoderadas, super fazendo, acontecendo, e os homens meio que reféns dessas mulheres, totalmente sem a sua masculinidade, sabe? Totalmente sem a sua virilidade, mas homens que são até submissos a essas mulheres e que não expressam mais, vem até como uma maneira errada de expressar a sua masculinidade. Não tô falando do seu machismo, gente, eu tô falando da sua masculinidade, são coisas totalmente diferentes, porque hoje em dia a gente distorceu tanto essa ideia, né? Tanto essa ideia do homem, do que é o homem, a gente menosprezou tanto isso, que parece que até o homem legítimo, né? A legítima autoridade do homem, a legítima postura do homem é feia. Parece que até isso não deveria estar acontecendo, sabe? Tudo se resume a machismo e feminismo hoje em dia. E aí ficou um mundo, além de chato, né? Que eu confesso pra vocês que tem certas discussões que eu acho chato, eu tenho tédio, sabe, de coisas assim absurdas, mas também distorceu toda a verdade, sabe, distorceu toda a realidade do que é realmente ser homem e ser mulher. E outro exemplo disso, gente, que a gente tem também, são os filmes. Se você reparar, os diversos filmes, né, tô falando no geral, mas se você reparar os filmes de super-heróis, os últimos filmes, você pode ver uma valorização das heroínas, né, da figura da mulher como herói. Então, antes a gente tinha lá Super-Homem, a gente tinha Capitão América, acho que né? A gente tinha vários homens ali como heróis, né? Sempre teve mulheres como heroínas também, mas sempre foi muito mais divulgado e exaltado a figura do homem como herói. Hoje em dia é ao contrário. Quase todos os filmes de heróis que vocês vão ver, se a mulher não é a principal heroína, né, a que faz e acontece, ela é a que salva todo mundo no final. Ela é a que vem e traz a solução pra tudo no final. Então, é essa questão de trazer a mulher sempre pra cima,
e, consequentemente, diminuir cada vez mais o homem. E esse não é o nosso lugar. A gente precisa entender isso. O nosso lugar não é como cabeça de nada. O nosso lugar não é... Não tô falando que a gente não pode liderar as coisas. Não é isso, gente. Não confundam. Mas a gente tem tomado posições, lugares e poderes, né? De tanto empoderada que estamos, que não são nossos. E aí, ao mesmo tempo que você olha para essa sociedade que tem mulheres empoderadas, que tem mulheres que fazem e acontecem, você também vê uma sociedade de mulheres desgastadas demais. Você também vê uma sociedade onde o suicídio só aumenta, tanto em homens quanto em mulheres. Você também vê uma sociedade de pessoas extremamente frustradas em todas as áreas da sua vida. Área profissional, área de relacionamento, familiar, emocional, espiritual, tudo. Porque estão lutando para ocupar lugares que não são legítimos seus, que não foram plano de Deus para eles. Faz sentido isso, gente? Faz sentido isso que eu tô falando? Porque pra mim, na minha cabeça, faz muito sentido. Quanto mais eu estudo, mais eu consigo perceber essa ótica e essa organização toda que tem acontecido, sabe? Da gente inverter os papéis, da gente assumir posições que não são nossas e da gente só se frustrar por causa disso, sabe? Da gente só ficar cada vez mais sobrecarregado. Eu vejo mulheres cada vez mais sobrecarregadas e aí as mulheres ficam sobrecarregadas porque alcançaram certos lugares de conquista, mas ao mesmo tempo deixam a desejar em outras áreas, né? São tipo top das galáxias, super bem sucedidas na sua vida profissional, mas aí você vai pra vida familiar, você vai pra vida de relacionamento, você vai pra vida emocional, você vê essas mulheres totalmente arrasadas, você vê essas mulheres totalmente destruídas, né? Por quê? Porque estão lutando e ocupando espaços que podem ser ocupados, mas não com essa intensidade, né, e com essa prioridade que estão querendo ocupar, né? Faz sentido, gente? Faz sentido? Vai falando pra mim aí, estrelinhas, 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 tá? Ai, Adri, você é muito parceira, amiga, você é muito parceira. Então, vamos lá, deixa eu tirar esse negócio daqui, gente. Ui, consegui. Então vamos lá, quando nós dizemos sim para Deus e dizemos não para algumas coisas, vou pontuar algumas coisas que a gente pode estar dizendo não quando nós dizemos sim, Senhor, eu quero ser uma mulher que vive a essência que o Senhor me criou para ser. Então quando a gente diz sim para Deus, a gente pode dizer não para um trabalho nosso excessivo, para uma quantidade excessiva de trabalho, né? Às vezes você vai ter que deixar de trabalhar tanto, né, com tanto afinco, para cuidar mais da sua casa, para cuidar melhor do seu marido, para cuidar melhor dos seus filhos, né? Às vezes você vai ter esse entendimento, você vai ter essa percepção, poxa, tô exagerando mesmo, tô deixando a desejar. E eu tenho visto muito isso, gente, eu tenho visto muito isso. Tanto em mulheres novinhas de casado, quanto em mulheres mais velhas de casado. Querem tanto buscar a sua realização profissional, querem tanto que isso, as carimbe que elas são poderosas, que elas são valorizadas, que elas têm valor, que elas acabam atropelando família, casa, acabam deixando em segundo plano. Então, e acabam não percebendo o quanto isso mina a vida delas, o quanto isso está destruindo a vida delas, né? Porque estão focando em algo que é bom, mas não deveria ser o foco principal. Nós, mulheres, não temos que ter como foco principal da nossa vida o trabalho. Isso é muito difícil de entender, isso é muito difícil da gente engolir, isso é muito difícil de descer, goela abaixo, mas, gente, é real. O trabalho não é a prioridade para nossa vida, né? Pro homem, sim. O homem tem como prioridade, claro, a família dele, mas o trabalho, ele trabalha pela família, por causa da família. Agora a mulher não, né? A mulher tem um outro papel. O trabalho pode fazer parte da rotina dela, mas não é a prioridade dela. Como mulher criada por Deus, não. E aí você vai falar para mim, mas Bárbara, eu tenho dentro da minha casa um homem encostado. Eu tenho dentro da minha casa um homem que, não se mexe, não vai atrás de trabalho. Inclusive, eu aconselhei esses dias uma moça da igreja, né? Que ela teve, por um tempo, que assumir a responsabilidade financeira da casa dela. Porque o marido dela havia perdido o emprego e ele entrou numa crise de ansiedade, de pânico em relação ao trabalho. E aí ele passou aí uns bons 5, 6 meses sem trabalhar. Ele às vezes enviava currículo
quando ela dava uma pressionada nele, ele às vezes enviava currículo, só que quando as pessoas chamavam ele pra trabalhar, ele não ia. Quando as pessoas ele até às vezes fazia entrevista, mas daí chegava na hora de assumir, no dia de começar o primeiro dia de trabalho, ele não ia, né? Aí ele dizia que tava nessa crise de novo, de ansiedade, de desespero. E não tô falando que esse homem não estava passando por uma crise de ansiedade. Não tô falando que esse homem não estava passando por uma crise de desespero. Mas, ao mesmo tempo, as atitudes que ele tinha demonstravam um pouquinho dessa imaturidade dele como homem. Por quê? Ele não trabalhava, não estava trazendo dinheiro para dentro de casa, mas também não estava se virando. Tudo bem, você não quer sair mais trabalhar? Tudo bem. Como que você pode trabalhar dentro de casa, então? Hoje em dia, nós temos milhares de opções para a pessoa não precisar de um chefe para trabalhar. Claro que isso não vai ser desenvolvido da noite pro dia. Mas nós temos, gente. Fala sério, se a gente não tem hoje como trabalhar de casa. Nós estamos na era do home office, né? Não tem como a gente falar que sabe, hoje eu não tenho oportunidades, né? Nós conseguimos muitas oportunidades se a gente se mexe, se a gente age. Então, ele não tinha isso. Ele até se mexia um pouquinho, mas... Sabe quando você se mexe esperando a coisa maior cair do céu? O acontecimento maior, assim, necessário cair do céu? Era mais ou menos como ele estava agindo. Esperando as coisas meio que caírem do céu, a oportunidade cair no colo dele. E além disso, dele não se mexer muito, ele não ia em psicólogo também, pra tratar essa crise de ansiedade, que também já é algo que você fala, tá, ok, tudo bem, tô entendendo que você tá com ansiedade, mas vamos tratar isso? Vamos buscar resolver? Não ia. E o pior pra mim, que é pior mesmo, é que ele gastava o dinheiro da mulher dele com coisas fúteis, sabe? Assim, coisa de som, coisa não lembro se ele tinha videogame, se era jogo, eu não lembro, mas eram coisas assim, bem fúteis, sabe? Coisa de eletrônico, ele gostava muito de eletrônico, e aí volta e meia ficava chegando eletrônico na casa dela, tipo, pelo correio. Então, assim, você percebe? Os homens, eles também estão... nessa distorção, assim como a mulher tá indo pra frente, tal, poderosa, os homens estão se acomodando com isso, sabe? Só que não, ainda assim, mesmo com um homem acomodado desse do nosso lado, não é o nosso papel trabalhar como sustentadoras da casa, do lar. Eu acredito que em certos momentos da vida, como nesse dessa menina, ela precisou esperar aí uns 6 meses até o marido dela conseguir se restabelecer, mas ela também teve que dar uma pressionadinha nele, eu ajudei ela nesse sentido, ela teve que botar real as cartas na mesa, mais de uma vez, de formas diferentes, para ver por qual maneira ele ia entender que ela estava sobrecarregada, que ela estava fazendo um papel que não era dela e que estava também deixando ela doida, porque não era ela responsável por manter a casa, e estava sendo ela, né? Então, a gente precisa entender que mesmo quando o outro está fazendo errado, nós precisamos fazer o certo. E nós precisamos, fazendo o certo, orar e clamar ao Senhor para que quebrante o coração do outro, para que ele entenda qual é o papel dele. Para que ele entenda e se encaixe na realidade que o Senhor tem para ele, sabe? Então não adianta a gente ficar assim, eu vou mudar só quando meu marido mudar. Ou eu vou mudar só quando o fulano mudar. Eu vou mudar só quando o ciclano mudar. Quando meu pai mudar, quando minha mãe mudar. Não dá, gente, sabe? Não dá. Deus está nos despertando pra gente viver essa realidade dele e ao mesmo tempo acreditar no poder da oração que pode mudar a vida do outro, sabe? Que pode mudar esse cenário aí na sua casa. Então, hoje em dia, eu tenho sido mais despertada por Deus nesse sentido de cuidar do meu lar e cuidar do meu marido. Porque o meu marido é a minha prioridade na minha vida, né? Na minha vida nesse momento. Deus em primeiro lugar, óbvio, isso aí não tem que... Na verdade, Deus não é em primeiro lugar, Deus é o centro de tudo, né? O centro, não tem um lugar pra ele aí, quando no segundo lugar Deus não tá. Deus tá no segundo, Deus tá no terceiro, Deus tá no meu casamento, Deus tá no meu ministério, Deus tá no meu trabalho, Deus é central, né? Não tem muito isso de prioridade de Deus, Deus é central, ele é acima de tudo, está em tudo e é em tudo. Tudo em todos. Mas o meu marido é prioridade pra mim. Né? É aquele pelo qual eu vivo para servi-lo, né? Eu vivo para servir a igreja, o corpo de Cristo, mas o marido para mim é primeiro. E às vezes também nós mulheres trocamos isso. Às vezes a gente tem muita coisa na igreja para fazer, muita coisa no ministério para fazer, a gente quer ajudar Deus e o mundo, e o nosso marido, os nossos filhos vão ficando em segundo plano, sabe? Eu já vi também algumas histórias passando nesses programas de televisão que ajudam as pessoas, histórias assim lindas, mas ao mesmo tempo você vê ali uma distorção por trás de mulheres que tiram
comida dos seus filhos para dar comida para pessoas necessitadas. Isso também não é bacana. Aí também existe uma distorção. Seu primeiro ministério, sua prioridade sempre vai ser a sua casa, sempre vai ser o seu marido, em primeiro lugar, e os seus filhos depois, sempre. Não tem como ser bonito isso de você tirar dos seus para dar pro próximo, sabe? Para dar pro outro, né? A prioridade maior ali é a sua família. Então a gente precisa entender isso e entender que precisamos, como mulheres, valorizar os nossos maridos. E eu acho que uma fonte primordial nesse sentido é a gente entender que algumas coisas que nos incomodam tanto neles, algumas coisas que a gente espera tanto deles e que eles não estão nos dando, depende de mudanças nossas também. Depende de novos posicionamentos nossos também, sabe? Às vezes, uma coisa que você muda, uma atitude que você muda, que você faz diferente, vai gerar um impacto tão grande na vida do seu marido que pode transformá-lo, sabe? Que pode mudar o comportamento dele, que pode mudar a forma de tratamento dele com você. Então, isso é muito precioso, sabe? Isso é muito chave de muitas coisas na nossa vida. Tá fazendo sentido, gente? Estrelinhas aí, se estiver fazendo sentido. Então, às vezes, você, mulher, não prioriza tanto o seu lar, não prioriza tanto a sua casa, porque você acha que arrumar só uma vez por semana tá ótimo, porque você acha que os dois têm que fazer junto isso, enquanto os dois não puderem fazer junto a arrumação dessa casa, então você também não faz, você também faz outras coisas, prioriza outras coisas, ou você acha que isso é de menos importância, sabe, que vocês estão tão na correria que pode deixar pra lá. E eu tô falando tudo isso de uma mulher que pensava isso, tá? Eu tô falando pensamentos meus, pensamentos que faziam todo sentido pra mim. Então, pra mim, quando eu casei, a casa jamais era prioridade. Jamais. Prioridade era eu, meu trabalho, meus estudos, a igreja, ministério, pessoas pra acompanhar, célula, descanso, que eu queria muito descansar depois de trabalhar, porque sou professora, né, ainda, e professor cansa bastante. Era filme, era série, era qualquer outra coisa. Minha casa era tipo assim, não tá dando mesmo. Nunca chegou ao nível de ser uma casa completamente, tipo, ser uma casa imunda. Nunca chegou nesse nível. Até porque o meu marido, ele é muito de cuidar da casa. Então, ele muitas vezes no começo do casamento, tomava frente dessa limpeza, e quando eu via ele arrumando, eu falava, ai, que saco, tá bom, a gente tem que arrumar, né? Então, às vezes você não tá dando prioridade pra arrumação da sua casa como você deveria estar dando. Mas isso é você servir ao seu marido. E você arrumar a casa é você servir ao seu marido, é você preparar um ambiente aconchegante. A gente, como mulher, precisa entender que o papel de deixar o lar aconchegante, de deixar o lar atrativo para o esposo voltar, para o esposo sentir prazer de estar ali, é nosso. Esse papel é nosso. Ah, mas eu tenho empregada. Não, tudo bem. Glória a Deus que você tem essa condição de ter empregada. Mas você também precisa cuidar da sua casa mesmo quando você tem empregada, sabe? Porque como que você vai mandar a empregada cuidar das coisas se você não sabe nem... Tipo, a empregada cuida da sua casa como ela cuida da dela e tá tudo bem pra você. Não, você tem que ter a sua casa como seu mimo. A sua casa como preciosa, sabe? Como um lar de uma realeza. Você e seu marido são parte da realeza. Vocês precisam viver em um ambiente que diz isso, sabe? Que transmite essa essência, que transmite essa realeza. E como eu falei, né? O marido, ele precisa voltar pra casa e ele não... E é ruim quando ele volta pra casa e vê um monte de coisa jogada no chão, vê um monte de coisa fora do lugar, que acontecia muito comigo também. Não tô falando que não acontece mais, mas hoje a minha mentalidade mudou muito, muito, muito mesmo. Estou uma mulher em construção, estou uma mulher em transformação, mas antes eu não tinha nem olhar pra isso. Eu não sei se alguma mulher aqui se identifica com o que eu tô falando, mas antes eu não conseguia ver que tava sujo. Antes eu não conseguia ver que tava desorganizado. Antes eu não conseguia ver que precisava limpar. Sabe, eu não tinha essa noção, eu não tinha esse feeling, eu não tinha essa percepção. Às vezes o João chegava e falava, nossa, que bagunça. E eu falava, gente, bagunça? Meu Deus, que cara chato, que cara implicante. Não tá bagunçado, tá totalmente habitável, tá totalmente bom. Ai, gente, eu não sei se vocês estão me entendendo, mas era assim que eu pensava. E hoje em dia... Eu louvo a Deus quando eu olho uma coisa e falo, tá sujo. Porque a minha visão tá mudando, o meu olhar sobre as coisas tá mudando. E aí quando eu percebo que tá sujo, eu tenho a oportunidade de limpar.
quando eu percebo que tá desorganizado, eu tenho a oportunidade de arrumar, sabe? E Deus tá gerando em mim esse prazer por cuidar da minha casa, esse prazer por tratar o meu lar como assim, um reino mesmo, sabe? Como um lugar da realeza habitar, de receber o meu marido sempre num ambiente cheiroso, num ambiente agradável, num ambiente limpo. Então, eu não tô falando que eu sou 100% isso, mas eu tenho me empenhado muito mais pra isso. E tem feito muita diferença na minha vida, gente. Tem feito diferença em mim, tem feito diferença no meu olhar, no meu coração. É louco de falar, mas por mais que eu tô limpando mais a casa, eu não tô ficando tão cansada. Eu tô me sentindo leve, eu tô me sentindo feliz, eu tô me sentindo plena, eu tô me sentindo fazendo a minha função, eu tô me sentindo, tipo assim, tô me sentindo importante, tô sentindo, isso aqui é meu, essa tarefa é minha, e eu vou dar o meu melhor. Ai, você chegou só agora. Só agora. Amor, você vai lá. Ai, não sei o que eu vou fazer. Amor. Então é isso, gente, que eu tinha pra começar a falar hoje. Tinha outras coisas pra falar aqui, mas vai dar 1 hora de live e daqui a pouco eu tenho célula. Mas, hoje é quarta. Na sexta-feira nós vamos continuar. Na verdade, nós vamos entrar um pouquinho mais nesse assunto das funções da mulher, tá? Dos papéis da mulher. Então, hoje a gente falou um pouquinho da essência, falou um pouquinho da distorção dessa essência. E nós começamos a pontuar as funções da mulher. Mas, gente, sério, eu convido vocês a virem nessa jornada comigo, que é uma jornada que eu tenho trilhado. Eu ainda não trilhei 100%, eu tenho trilhado, não tem sido fácil, por isso eu quero usar a palavra lustrosa com vocês, nós somos lustrosas, que por tanto atrito, por tanto esfregar, fica cada vez mais brilhosa. Então vamos entrar nesse momento, né, de sermos lustradas por Deus, para nos tornarmos cada vez mais brilhantes, cada vez mais refletoras da glória dele, né? E é isso, convido você então para vir na sexta-feira às 18h18 comigo de novo. A Adri falou que gostou desse horário. Que bom, Adri. Eu também gostei. Claro que é um horário que para mim é um pouquinho mais corrido, porque eu saio do trabalho às 5h30, então eu chego em casa umas 5h45. Mas ainda dá tempo ainda de tomar um banho, de me arrumar. Ainda dá tempo sim. Então, se vocês gostaram desse horário, depois vocês comentam lá que vocês querem mais esse horário. Vou colocar uma enquete. E sexta-feira tamo junto, gente. 18h18 é só 1 horinha de live. Isso quando dá 1 horinha, porque tem dia que eu faço mais rápido. E a gente vai crescer junto aí, eu tenho certeza disso. E uma coisa que eu queria muito pedir pra vocês. Se vocês conhecem mulheres casadas, principalmente mulheres casadas que talvez estão passando com dificuldades no casamento, sabe? Mulheres que estão, às vezes, não estão casadas, mas estão se relacionando, morando com essas pessoas, estão com dificuldades também. Por favor, manda essa live pra elas. Vai ficar salva lá no meu canal do YouTube. Por favor, manda o sininho pra elas quando eu ativar o sininho pra próxima live. Porque o meu objetivo maior é esse. Que assim como eu tô sendo transformada dentro de mim, na minha vida, no meu casamento, no meu relacionamento, eu também, na minha vida com Deus e na minha essência como mulher, eu também quero que outras venham junto comigo nessa jornada, tá? E eu peço de coração a vocês que compartilhem isso com outras pessoas, tá? Pra que a gente possa crescer esse número de mulheres que vão ser abençoadas, que vão ter uma metanoia, uma mudança de mentalidade, vão ser cada vez mais livres. Tá bom, gente? Senhor, obrigado por esse momento. Te peço que agora a gente possa digerir tudo isso e entender do Senhor quais são as novas atitudes que nós devemos ter, quais os novos pensamentos, nova mentalidade que nós devemos ter de acordo com a sua essência para nós, Deus. Em nome de Jesus, e que esse exército de mulheres cresça, a gente possa ajudar umas às outras, destravar umas às outras e crescermos juntas para honra e glória do seu nome. Em nome de Jesus. Deixa eu tirar um print. Ai. Gente, então eu espero vocês na sexta-feira, às 18h18, tá bom? E convidem mais mulheres, eu tenho certeza que vai ser bênção nas nossas vidas. De verdade mesmo, tá bom? Beijão pra vocês, muito obrigada por todo mundo que ficou aqui na live comigo, fiel, firme e forte na luta, estamos juntas, tá bom? Beijão, beijão e até a próxima.